pessoal, aqui é a Ana Guimarães e eu tô ligadinha na TV Relacionamento de São Paulo. Um beijo! Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E dessa vez nós vamos falar com um professor da área de humanas, da área de comunicação, um profissional formidável e que também é pesquisador de telenovelas. Claudino Maier, prazer. Uma honra estar com você. Prazer é todo meu. Claudino, em que momento da sua vida você achou que viria a ser um professor? Não só um professor, mas um belíssimo trabalho de professor. Olha, vamos dizer assim, veio desde criança. Na verdade, eu nunca me imaginava desde criança que eu seria professor. Na verdade, desde criança eu queria ser ator de telenovela. Né? Interessante. Sempre ator de telenovela, atuar na frente das câmeras, só que eu tinha um problema muito sério. Né? Eu era muito tímido e hoje eu ainda sou bastante tímido. Né? Então, assim, quando eu entrei lá, depois, assim, claro, fiz vários cursos de teatro, de arte dramática, fiz também de vídeo, de maquiagem, você pode imaginar, porque eu queria ser o ator completo para tentar atuar em telenovela. Só que, assim, depois do caminho, fui caminhando por uma trajetória diferente, até que eu falei assim, poxa, agora, fazendo cursos livres, não tem como uma faculdade é fundamental. Então, isso eu sou formado em comunicação social, né? Então, dentro da comunicação social, que eu falei assim, claro, agora eu vou entender um pouquinho mais, porque também ainda na vontade de ser ator, né? Isso daí. E pensando, depois também estudei fotografia, também profissional, né? Fotografei muitas modelos, né? Fiz dessa linha. Então, assim, aí começa nessa vontade de ser ator quando eu fiz a graduação. Quando eu fiz a graduação, terminei, meus trabalhos foram todos voltados para o campo da telenovela. E depois, assim, aí, claro, de ator eu queria ser autor de novela, né? Que algo eu sentia incomodado com algumas ações de alguns personagens, a narrativa. Então, aí eu falei assim, tá, agora eu vou fazer uma especialização. Então, eu sou especialista em teorias da comunicação e marketing. E a partir dessa especialização que eu comecei a gostar do meio acadêmico. Então, eu queria separar o que é conhecimento prático, conhecimento de vida, para eu entender a telenovela diferente. Então, eu sou formado pela Casper Libero, quando fiz a pós-graduação, aí eu comecei a estudar ela como ciência. Aí daí o lado de ator ficou um pouquinho de lado, até pela timidez também que eu tinha. Então, assim, aí, claro, resolvi estudar, sou mestre em comunicação e mercado pela Casper Libero, também aí eu escrevi um livro Caminho de Situação que marcou romance policial na telenovela. E depois, claro, gostando do meio acadêmico, sou doutor em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicação e Artes, que a minha tese de doutorado fala da construção do vilão na telenovela. Então, de que maneira esse vilão ele é construído, ele é com base numa sociedade, como é que o autor cria essa vilania. Então, assim, o interesse dele, vamos dizer assim, resumindo, não ser repetitivo, mas quando criança, depois queria ser ator, não fui ator, comecei a estudar algo mais científico. Então hoje eu vejo a telenovela como um produto científico, que é o que as pessoas estão dizendo, os meios estão dizendo, o que a academia fala de diferente. Então hoje eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso, faço parte do Departamento de Cinema e Audiovisual e na cidade de Cuiabá. Perfeito. Claudino, então, na sua trajetória aí, está, assim, mais do que provado que você nasceu para a área de humanas, não na área de biológicas nem de exatas. Não, seria mais, vamos dizer assim, a área de ciências sociais aplicadas, né? Certo, tá ligado? Que a telenovela é mais... A de humanas mesmo, Sim, né? A de humanas. Isso. Que ela está mais aplicada, ela é mais voltada. Então, me interessa saber como a telenovela, o que é estudado dentro da universidade, de que sim, como é que a telenovela é vista por esse público, né?
como ele tem, ou como ele vê o que é passado através de alguns personagens, da narrativa criada por um autor. Então, isso que me interessa, é meu tema de estudo na universidade, que eu estou na UFMT. Eu estou estudando agora, que tem base na professora Maria Lourdes Motter, é que assim, o que a telenovela está sendo falado, que ela é discutida. Claro que agora nós estamos vivendo um momento muito diferente, né? Sim. Então, vamos dizer assim, alguns jornais impressos pararam de circular, depois o jornal Agora, que divulgava bastante sobre telenovela. Então, sabe assim, quais os meios que estão falando? Que a partir do que é dito na telenovela, é discutido no dia a dia. Então, isso vem as redes sociais também, né? Isso, exatamente. Então, esse eu estudo tem como base, que ela foi minha professora Maria Lourdes Motter, falecida, professora da USP. Então, eu estou dando uma continuidade para tentar entender até que ponto essa telenovela está sendo falada, discutida no dia a dia. Porque, vamos dizer assim, que a telenovela, ela pauta os assuntos do nosso cotidiano. Só que agora eu tenho percebido que nem tanto como há 5 anos, né? Ela não está sendo mais tão comentada. Por isso que nós temos, vamos dizer assim, uma Será que o olhar está diferente? De que sentido você diz olhar? Os próprios telespectadores. Sim, talvez as gerações vão mudando um pouco. Sim, vão mudando. O olhar... E a tecnologia cada vez mais rápida, né? Tá, mas assim, a forma de assistir talvez tenha mudado, porque assim, a maneira de você, antigamente a gente assistia novela sentado numa sala. Hoje você pega o metrô, você pode ver em algumas estações que tem televisão, trailer da novela. Você liga as redes sociais, você vê alguma coisa. Então, até em plano de saúde, né? Está esperando lá ser atendido. Então, vamos dizer, a forma de assistir, que é o assistir cotidiano, mas que não é medida essa audiência. Não é medida. Mas você sabe que uma Marina Rui Barbosa, por exemplo, está numa novela. Você sabe que por exemplo, a menina que foi lá, que é a namorada do Neymar, que é esqueci o nome dela. Como é que é o nome que fez, esqueci. Depois eu tenho que lembrar, deu um branco agora. Mas assim, essas garotas, Marina Rui Barbosa, por exemplo, e tantas outras, né, que são estrelas, que as pessoas sabem que elas estão na novela, né? A Bruna Marquezine, não tinha esquecido a Bruna Marquezine. Então, assim, de uma certa maneira, a forma de assistir a telenovela que está mudando, que também nós não sabemos assim, ainda dizer qual a extensão dessa audiência. Tá. Eu te falei, mas você viu o seguinte, hoje a molecada pode estar na sala com os pais vendo a novela, só que ele está no celular vendo outras coisas. Sim. Quer dizer, presencialmente ele está lá, ele até acompanha algumas coisas, né? Pode até entender toda a trajetória, mas às vezes ele está fazendo outras coisas também junto. Sim, é porque, claro, como eu te falei, a forma de assistir a televisão, que assistir é quando você assiste todos os dias, é acompanhar quando eu vejo uma vez ou uma outra. E também essa forma de acompanhar, ela se refere às redes sociais. Mas, na verdade, vamos dizer assim, esse público desavisado, ele está por dentro do que está acontecendo. Exatamente. Ele sabe que a Marina Rui Barbosa está em tal novela, ele sabe que a Bruna Marquezine vai fazer um filme no cinema, então ele conhece aquelas atrizes ou aqueles atores preferidos, né? Exato. Só que nós estamos passando na telenovela agora, enquanto pesquisador, qual é a função da universidade, né? Vamos dizer assim, numa universidade pública. É entender esses fatos sociais, né, que acontece com a telenovela. Vamos dizer assim, que a telenovela, hoje em dia, essa forma de ver, né, como é que ela está passando essa informação, né, como ela, vamos dizer assim, que por exemplo, cada autor traz um retrato de uma realidade. Então, essa que é a função, vamos dizer assim, da universidade. Então, eu, enquanto pesquisador, então, eu quero entender esse patamar. Então, a criança, adolescente, alguns que falam assim, não assisto telenovela. Mas, de uma certa maneira, alguém contou para ele algo, que nem agora Pantanal. Então, quem sim assistiu a primeira versão, é impossível ele não estar sabendo que o Pantanal voltou. É verdade. Ele sabe que é um remake, né? Isso. Com outros atores e atrizes. Tá, eu tinha esquecido, acho que ele fiquei meio redundante, mas agora você falou, eu lembrei de um algo
interessante. Vamos dizer assim que essa volta de Pantanal que está acontecendo no mercado da telenovela, que essa função minha enquanto pesquisador, o meu interesse está tendo, vamos dizer assim que agora nós temos diversas produções acontecendo. Nós temos TV Record, SBT, agora os streaming produzindo telenovela, Netflix entrando com telenovela. Então vamos pensar assim como TV Globo, a principal produtora, porque a nossa telenovela é a melhor telenovela do mundo. A telenovela brasileira, denominada pela Universidade de São Paulo, pelo departamento do qual eu fiz parte, que era o Centro de Estudos de Telenovela, que é denominado como telenovela brasileira. Então, assim, nós estamos passando por um momento muito... E reconhecida mundialmente, isso, né? Mundialmente. Então, vamos dizer assim, nós estamos em um cenário muito diferente, que aí eu digo, enquanto eu pesquisador, me interessa o seguinte: com essas várias produções tem um lado bom, mas vamos pensar em TV Globo, que nem, por exemplo, por isso que faz com que esse público se afaste um pouco. Nós não encontramos mais aqueles atores que nós temos uma certa proximidade. É verdade. Que eles foram... Que era uma referência, né? Isso, exatamente. Que nem, por exemplo, pegar, claro, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Antônio Fagundes, Regina Duarte. Então, você vê, esses atores saíram de uma emissora, né? Agora você fica assim, em Pantanal, você tem grandes atores que assim, ainda tem uma certa proximidade por parte do público. Mas isso também afasta, porque quanto mais a gente tem proximidade, a gente conhece a vida dele, que Juliana Paz, sei da vida dela, que ela é casada, uma série de coisas, isso ajuda. Mas você vê num determinado momento, muitos atores desconhecidos. Vai chegar o momento que a TV Globo vai ter dificuldades, não ela, né? Pela concorrência, isso é muito positivo, vai ter dificuldade de escalar um bom elenco de fazer uma novela. Ok, entendi. Você é um dos únicos pesquisadores nessa área do Brasil, né? Olha, vamos dizer assim, que vamos dizer entre aspas, meia dúzia. Quando eu fazia parte do Centro de Pesquisa da professora Maria Imaculata Nassar Lopes da USP, nós tínhamos no Brasil mais ou menos uns 36 pesquisadores, né? Mas é muito poucas pessoas, né? Assim, se você for pensar hoje, são pouquíssimas pessoas que realmente estudam telenovela. Então está cada vez, deveria dizer assim, olha, mas deveria ser uma coisa, tá diferente, ter mais gente. Não, o interesse é pouco. Talvez seja por ela ser um produto popular, talvez seja por isso, mas é pouquíssimos, né? Se pegar na universidade no qual eu estudo, vamos pensar por interesse dos alunos, existe pouco interesse, as pessoas são mais interessadas no cinema. Ok. Será que, vou chutar aqui, tá? Por exemplo, alguém fala para ele, olha, você fazer pesquisa em telenovela não dá dinheiro. Alguma coisa assim influencia? Assim, vamos pensar nesse sentido, que não dá dinheiro mesmo, porque na verdade ela dá dinheiro para quem produz uma Netflix, uma TV Globo, sim, dá dinheiro, né, para eles. Agora sim, e os cinemas, se você pensar assim, alguém que lá terminou uma faculdade, já vai produzir cinema, claro, ele pode produzir esse cinema e ganhar muito mais dinheiro. Então, pensando nesse sentido, sim, né, que assim, as pessoas também me perguntam, né, mas como é que você ganha dinheiro, né? Assim, eu ganho dinheiro porque eu sou funcionário, sou servidor professor da Universidade Federal de Mato Grosso, e daí eu ganho dinheiro que é o governo. Então o governo dá esse dinheiro e assim, claro que não tenho verba ainda para estar estudando, e também porque não tem muitos alunos para estar interesse por parte desses alunos. Então o dinheiro ele vem porque eu sou professor, então. Agora, vamos dizer assim, você fez a pergunta, talvez esse interesse, porque teria que estar produzindo uma novela que precisaria de uma carga muito grande de profissionais. Talvez seja isso, talvez, ou também porque eu acredito, assim, que é questão de preconceito, ainda nós temos isso, infelizmente. Eu vejo também o seguinte, por exemplo, quando você vai fazer análise de filmes, você pode ter a média 1h30 de 90 minutos. Lógico que você tem irlandês, que é mais comprido e tal, essas coisas, mas via de regra você tem mais ou menos até 2 horas para analisar. Uma novela, você tem 4 meses basicamente para analisar. Então o tempo é grande.
Então, talvez o pessoal não tenha assim, fala, puxa vida, vai demorar muito, né, para eu... tem pessoas que às vezes mais imediatistas, falam, não, eu prefiro fazer isso daqui, que eu termino e já começo outra coisa. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Olha, que a novela, claro, porque assim, quando a gente analisa uma telenovela, a gente pega sempre uns 5, 10 capítulos como amostra. Então essa amostra a gente sabe a qualidade dela, mas claro, essa qualidade da telenovela, ela vai no decorrer da trama inteira. Então vamos dizer assim, que a cada capítulo funciona como um filme. Hoje em dia a telenovela tem essa falsa ideia de que as pessoas têm que, olha, assisto o capítulo de hoje, daqui a 20 dias eu vou ver, é a mesma coisa. Não. Se você assistir o capítulo de hoje, dependendo do autor, você no terceiro, você não sabe mais. Se você pegar João Emanuel Carneiro, Aguinaldo Silva, e Silvio de Abreu, por exemplo, você assistiu o capítulo de hoje, daqui a 4 dias você já não entende. Você tem que estar perguntando por que aconteceu. Então, uma novela, ela assim, seria com várias longas metragens acontecendo, e cada capítulo, ele vamos dizer assim, que ele termina sem te dar, ele desperta o interesse para você estar assistindo no dia seguinte. Então, assim, claro, vamos dizer assim, para analisar a qualidade da novela, vamos pegar uma amostra de 5 ou 10 capítulos, depende do método desse pesquisador, como é que ele está fazendo, para saber a qualidade. Tá? Tem até um novelista aí, que ele gosta do nome Helena, né? Manuel Carlos. Em todas as novelas ele coloca. Manuel Carlos. É a Helena de Troia que ele se inspira? Não, ele diz que ele gosta muito do Manuel Carlos, né? Ele fala que não tem nada, porque ele não tem nada assim, de referência com outros personagens, mas segundo o Manuel Carlos, ele fala que é o nome que ele gosta, e se você pegar as Helenas de Manuel Carlos, cada uma tem características diferentes, aquela mulher sofredora, aquela batalhadora. Não tem um padrão definido. Não tem. Então, só um nome. Ela pode ser rica, pode ser pobre. Menos carente, a trabalhadora, ela pode... Claro que a Helena de Manuel Carlos, ela sempre foi a heroína. Manuel Carlos nunca trouxe uma Helena vilã, por exemplo. Né? Então, isso é o estilo do autor. O Manuel Carlos é um autor, vamos dizer assim, de uma velha guarda, que ajudou, assim como Manuel Carlos, Chico de Abreu, Gilberto Braga, Glória Pérez, todos eles trouxeram uma contribuição muito importante. Agora, o ponto está dizendo assim que é importante, como pesquisador, que é a função da universidade, que essa transição da telenovela que está tendo, nós estamos tendo agora, no ano 2022, autores novos, entre aspas, né? Novelistas novos. Isso. Mas novos que assim, estão ocupando a primeira posição, na verdade. Você pegar a novela Além da Ilusão, das 6, está tendo uma autora nova, mas eles já estão dentro da TV Globo há mais de 10 anos. Ok, né? tá. Mas vamos dizer assim, que esses autores, eles estão trazendo outras formas de contar que esses autores, Gilberto, Silvio de Abreu, que já não tenham feito, né? Entendi. Então eles estão utilizando, como eles estivessem passando por uma fase de experimentação. Não, e é bom porque aí ele não precisa seguir o mesmo jeitão, né? O mesmo estereótipo. Mas isso é um lado bom e um lado ruim. Porque alguns autores diziam assim, olha, eu vou lá adiante, eu vou fazer uma novela diferente. Só que quando ele chega lá adiante, quando ele está escrevendo, ele começa a voltar os tempos da telenovela dos anos 70, entende? Por exemplo, que já foi testado por Silvio, por Glória Pérez, por todos esses. Por quê? Porque isso é muito mais fácil ele usar em fórmulas que dão certo, entendeu? Nem que você pegar assim, uma vida cada ou a das 7, uma vida cada vez melhor, né? A novela das 7 está tendo. Então ele está trabalhando, é como se ele tivesse voltado esse autor para uma novela dos anos 70 que ele está contando. E se você pegar a novela das 6, agora Além da Ilusão, ela traz uns anos 40, né, 50 que ela pega, mas a novela parece que ela está acontecendo no ano de 2022. Okay. Ela não é como o autor Valcir Carrasco, quando ele traz as novelas dele de época, né, que traz Chocolate com Pimenta, os grandes sucessos dele, que na verdade ele traz todo o retrato de uma realidade. Que nesse eu lembro do Valcir Carrasco, quando ele fala, não lembro se é Chocolate com Pimenta,
mas que ele traz assim que falta nessa novela desses autores, vamos dizer, novos. Que você chega numa praça e ele fala o seguinte: olha, você não quer comprar um bilhete da loteria? Eu ganhei, só que eu vou viajar, não tem como trocar, entendeu? Ele trabalha com esse lado ingênuo, então esse autor sabe. E esses autores novos não estão sabendo lidar com a situação. É o caso da novela das 6, que assim, a novela está, ela dos anos 40, mas é como se você fechar os olhos, você vai assistir ela no ano 2022. Tá, o jeitão palavreado é de agora. É, de agora. Você vai acontecer naquela época, né? Até assim, um personagem que tem de mágico, você fala, poxa, como é que poderia acontecer essas mágicas no novela, entendeu? Então, assim, tá vindo, eles são sempre bem-vindos, né, na verdade, esses autores, porque vai estar renovando esse gênero, mas eles têm que trazer algo diferente do que Silvio, esses outros autores, né, que não teve, Lauro César Muniz, por exemplo, também, que contribuiu, Janete Guerra, né, dizer a importância deles. Então, muitos esquecem esses autores, né, do que está tendo, eles são fundamentais. Perfeito. Ô Claudino, você agora, né, que vai ter uma nova fase lá em Cuiabá, né, no Rio Grande do Sul, e talvez você mudando de cidade, mudando de circunstâncias, você tenha talvez um pouquinho mais de tempo. Você pensa ainda em dar uma retomada em você como ator e também como escritor de novela? Não, eu penso, não, nem como ator, nem como escritor, né? Isso eu não penso. O que eu penso mesmo é, na verdade, estudar a telenovela pelo lado científico, né? E assim, quando eu penso assim, em Cuiabá, claro que nós temos um núcleo muito pequeno, né, de estudo, né? Ou eu venho de uma universidade que tem um núcleo maior de pesquisa no campo da telenovela. Então, assim, não, agora assim, eu devo dedicar mesmo à pesquisa da telenovela enquanto então, como ator, não, acho que não dá mais, até porque eu sou bastante tímido, não conseguiria estar diante de câmeras. Eu estou aqui com você, mas ainda eu não estou acostumado, né? Ainda com estar em frente das câmeras, né? Então seria mais como pesquisador mesmo, né? Porque isso me fascina, né? Isso traz eu sair do senso comum e entrar pelo lado científico, conseguir entender, né? Perfeito. A situação. Maravilha. Ô Claudino, você se prepara aí para enfrentar muito calor, né? Lá em Cuiabá, eu fiz projetos lá e realmente 42 graus ali é quase natural. Muito né? quente, muito quente, mas assim, uma belíssima cidade. E eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para o Anilton Novaes, Marcos Lima, a Rosinha também, né, que são pessoas que moram lá e que são pessoas fantásticas, né, de Cuiabá. E você vai provar o piraputanga, que é um peixe de rabo vermelho, que é excepcional. Que bom, não. Eu estou em Cuiabá já faz 4 anos, né? Pensei que estivesse indo lá, tá? Não, estou há 4 anos lá, né, por conta da pandemia, estava aqui em São Paulo. Né? Ok, entendi. Mas agora eu retorno, as aulas voltarão a ser presenciais, né? Aí assim, eu volto para o estudo na telenovela enquanto pesquisador, né? Que é estudar a telenovela do que está sendo comentada e também tem um outro lado também que eu pesquiso sobre o jornalismo, como é que ele lida com essa informação. Perfeito. Claudino, nós estamos nos instantes finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, principalmente aqueles que querem seguir a vida acadêmica, né? E, sei lá, ser professores e tal. Seus contatos. Olha, para seguir a vida acadêmica, você tem que ter muita dedicação, claro. Tem que fazer, você quer chegar até um doutorado, tem que fazer graduação, depois mestrado. Para quem gosta de pesquisa, é muito relevante. Se você tem alguma inquietação por algo da sociedade, e faça, que é muito gratificante, né? Ser pesquisador é sempre você estar buscando novo, descobrindo novos conhecimentos. Então é isso que me fascina, a busca de novos conhecimentos. Então meu contato é DDD 11
O celular é 97489-7238. Que mais? Poderia dizer? Meu Instagram é Claudino Maier, né? E o Facebook vem com o meu nome, Claudino Maier. Perfeito. Claudino, gratidão, viu? Obrigado, eu que agradeço estar aqui. Dedicado aí o seu tempo, né? A sua atenção, tá? Obrigado. E nós todos desejamos muito sucesso para você. Obrigado pelo convite. Internautas, para os agradecimentos a esse fantástico professor Claudino Maier, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.